Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Estamos aqui para trazer mais uma voz, mais um áudio-vídeo aí A Voz que Clama no Deserto, trazendo mais uma vez a palavra do Eterno, daquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que é bendito, criou e fez todas as coisas. Estamos aqui para trazer para vocês mais um sermão, mas hoje é de bênção. É de bênção, então você que vai escutar aí o áudio e o vídeo, escute até o fim, não deixe de escutar, não perca a bênção do Eterno para você. E compartilhe, né? Repasse esse áudio, vídeo para mais pessoas. Nesse momento talvez uma pessoa possa estar precisando da palavra do Eterno, e talvez a palavra venha a ser esta de hoje. Então, repasse ao pessoal aí, compartilhe e nos ajude aí na divulgação, não do meu áudio, mas sim da palavra do Eterno. Quero mais uma vez vos lembrar e vos pedir aí escusas quanto aos barulhos externos que possam acontecer, né? Mas vocês entendem que é tudo para honra e glória do Eterno. Então, no áudio e vídeo de hoje vamos falar então da bênção sacerdotal, a bênção do Eterno através de Arão. Mas antes vamos aí fazer uma oração ao Eterno para que Ele nos capacite e mande o seu Espírito para que nos dê aí a unção para fazer esse trabalho por Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja teu santo e eterno nome. Baruch Hashem, a ti, Senhor. A ti, ó Yah, Criador de todas as coisas, em nome de teu Filho Yeshua, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida e salvação, nos trazendo aí a redenção e o resgate, para que fosse acessível aí a nossa chegada ao Senhor. Então pedimos ao Senhor que peça ao amado Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, para que venha nos trazer entendimento, discernimento da tua palavra, que possamos trazer aqui para nossos irmãos que vão escutar da tua palavra o melhor para seus corações e para suas almas, mas diante da tua vontade e da tua graça, não da minha e nem da minha vontade, mas que eu seja apenas aí uma voz que clama no deserto, um vaso nas tuas mãos, e aí o Senhor tome e faça de mim como assim o Senhor bem quiser. No nome do teu Filho Jesus, te entrega essa oração e nos abençoa em continuação, hoje e para todo sempre. Amém. Seja bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Yeshua. Aleluia, santo é o nome de Yeshua. Essa casa nós deixamos pra você, o braço direito do Todo-Poderoso Deus e Yeshua, nosso Senhor. Vamos lá. Para quem já leu aí Números, Vaikra, vai saber aí sobre o que nós vamos falar hoje aí, sobre a bênção sacerdotal que Deus decretou para que Arão passasse a seus filhos, aos filhos de Israel, ele como representante sacerdotal do Eterno. Mas antes, então vamos vos lembrar aí o que é e da onde vem a bênção do Eterno. Para que você entenda, o Eterno estabeleceu desde o princípio suas leis, suas ordenanças e as suas vontades. A Yará do Criador, as instruções do Criador foram firmadas desde o princípio da criação. E quando Deus faz o princípio da criação, quando Deus tem o princípio de todas as coisas, Ele escolhe um para ser a sua palavra. Ele escolhe o filho para ser a palavra, porque Yohanan ben Zebadiah, João, filho de Zebedeu,
escreve no primeiro capítulo de João, ele diz que no princípio era o Verbo. O Verbo significa palavra. Então, no princípio, ele era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Então, logo, João, Yohanan ben Zebediah, filho de Zebedeu, está dizendo que a palavra era Deus e ela estava com Deus. Então, quem é a palavra? A palavra é este, que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Ele é a palavra do Eterno. Quando Deus estava criando, Deus dizia, faça isso, e quem ia lá e fazia era a palavra do Eterno. Quem era a palavra do Eterno? Jesus, este mesmo que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então, esta é a palavra. Quando a Bíblia chama de palavra, a Bíblia está se referindo à palavra que nós temos aqui impressa em mão, correto? Que são as letras que tem nesse livro sagrado, os escritos sagrados que Deus deu aos israelitas. Mas ao mesmo tempo Deus está se referindo à palavra, que essa palavra é o próprio Filho dele. O Filho dele é a palavra. Então, através do Filho dele, então, nós temos o discernimento, junto com o Espírito Santo, para trazer então a vocês a palavra, a voz do Filho. E eu, como uma voz que clama no deserto, estou aqui para trazer isso para você. Foi instituído desde o princípio da criação as ordenanças, a palavra do Eterno. O governo do Eterno foi instituído por Deus através do seu Filho. Porém, no caso da rebelião no céu, não rebelião em forma de briga, em forma de guerra, não. Não foi assim que aconteceu no céu, mas a rebelião de Satanás de se opor e ser o opositor, então, à palavra. Então, a quem que Satanás estava se opondo no céu? Ele estava se opondo a Jesus, ou seja, ele estava se opondo à palavra. Então, Satanás passou a ser um opositor, daí vem a palavra no hebraico Rashatan. A palavra Ra é um artigo definido, está definindo quem, e Shatam quer dizer adversário. Então, Rashatam é o adversário. E o adversário, então, é Satanás, no português para nós. Mas não confunda a cabeça não, tá? O adversário, o nome dele é Azazel, tá? Está escrito no livro de Vaikra, no capítulo 16. Não tem nada de Lúcifer, essa é uma invenção romana. Eles usam esse nome, obviamente, para se retratar a Azazel, mas esse não é o nome dele. Esse pode ser até um título, mas não é o nome dele é Azazel. Mas vamos lá. Na oposição criada por Azazel, então ele cria a oposição de ser contra a vontade do Criador e contra a vontade da palavra. Quem é a palavra? Yeshua, Jesus, ele é a palavra. E isso é estabelecido com o tempo. E aí, Satanás acaba se distanciando do Criador, do seu próprio Deus, do seu próprio Pai. O que acontece? Quando Adão e Eva estão na terra, eles comem do fruto sagrado, do qual Deus disse que não era para comer. Nós nos referimos ao fruto sagrado, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Até porque também temos aí o fruto sagrado, que seria o da árvore da vida. Mas ambos são essenciais. E o Eterno pediu para que Adão e Eva não comessem desse fruto. Mas eles foram lá e teimaram, porque a serpente usada, o dragão, a antiga serpente usada por Satanás no jardim, fez com que eles se distanciassem do Eterno. E quando eles foram retirados do Gan Eden, do jardim do Éden, eles, Adão e Eva, com a vergonha que eles assumiram para eles se distanciaram do Eterno e não voltaram mais para o Eterno. Não é que Deus tinha abandonado, Deus nunca abandonou eles, o porém é que eles se distanciaram. O pecado, ele nos distancia de Deus. A palavra diz que pecado é a transgressão da lei. É a transgressão da lei. Quando a gente peca, é porque a gente transgrediu a lei. Então, é necessário que se entenda que não possa existir graça sem a lei. Então, hoje o pessoal prega por aí que não existe mais a lei, só existe a graça. Mas isso é uma loucura, porque não pode existir a graça se não tem a lei. Precisa da lei para ter a graça. Porque a Bíblia diz que todo o pecado é a transgressão da lei. Então, se não tem lei, nós não transgredimos a lei. Ora, se nós não transgredimos a lei, então não há por que ter graça, você concorda? Porque
porque não tem por o que ser perdoado, nós não transgredimos, nós não pecamos nada. Mas assim o Eterno está a nos falar e a nos dizer da sua vontade, da sua graça e do seu poder através da sua palavra, Yeshua, Hamashia. Mas eu quero voltar a vos lembrar que o homem se tornou perverso através de Caim, quando Caim mata seu irmão Ével, Abel. Caim, então, ele sai do meio da parentela do pai dele e diz que vai para um outro lugar, então, e quem o acha o mate. E o Eterno diz que não vai ser assim e dá a ele uma marca para que ele não seja morto. Mas Caim se distancia de Deus e junto com ele os seus descendentes, a sua genealogia, acabam por se distanciar do Criador mais uma vez. Porém, do outro lado, existia tanto no céu os anjos que ficaram, né, os mensageiros, os homens celestiais, digamos assim, que ficaram ao lado do Criador. Na terra, Adão, após ter errado, ele se distanciou do Eterno, mas quando nasceu Sete, né, o terceiro filho de Adão e Rava, de Adão e Eva, o menino Sete, ao crescer, a Bíblia fala que ele vai gerar Enosh, no hebraico, e é esse Enosh que vai voltar a buscar a presença do Todo-Poderoso Criador, coisa que quem tinha tentado antes tinha sido Ével, né? Abel com Caim, quando eles tentaram oferecer lá para o Eterno, então, a sua, como é que se diz, o seu sacrifício ali, né? Então, onde um ofereceu o seu holocausto, que era o holocausto de oferta queimada, que viria a se tornar, e também a oferta de cereais, que viria a se tornar através aí então do de Caim, porém vocês sabem que Caim não ofereceu o que ele tinha de melhor. Mas aí o Eterno vem, através do plano completado de Enos, conforme a vontade que seria de Abel, de Ével, de tentar trazer o Eterno de novo à presença, invocar de novo o Eterno, trazer ele de novo. Então invoque o Senhor enquanto pode se achar. Por isso que Enos fez. Ele procurou invocar o Eterno de novo e ele trouxe de novo o Eterno, trouxe de novo o Criador, trouxe de novo a presença do Criador através de Yeshua HaMashiach, Jesus, que não tinha esse nome no Velho Testamento, porém, através deles e do Espírito, né, do Ruach HaKodesh, né, então, que foi trazido de volta, então, a presença do Eterno. E aí, então, a tribo aí de Enosh, né, ela vai aí por anos e anos e anos e anos e anos, trazendo o Criador, vivendo com o Criador. O maior deles foi chamado de Enoque, né, Enoque. Ele é descrito na Bíblia que era um homem tão leal e tão justo e tão cheio da graça do Eterno, que a Bíblia diz que ele foi amigo de Deus, ele andou com Deus, né? Então Enoque foi um homem que conseguiu chegar ao topo dessa ascensão da vontade do Criador, obedecendo suas leis, seus mandamentos, suas ordenanças, suas ariá, sua Torá, seus mitzvot. Tudo isso fez Enoque. E aí então hoje o que a gente chega e diz para as pessoas não gostam da Bíblia, porque a Bíblia ela expõe, ela aponta os nossos erros, a Bíblia ela condena os nossos erros. E quando a Bíblia condena nossos erros, as pessoas não gostam da Bíblia porque as pessoas não querem se livrar dos pecados. As pessoas não querem deixar seus pecados, por isso que elas não gostam da Bíblia. Se a Bíblia vai lá e diz para nós que é a vontade, é a direção, é a palavra do Eterno, vai lá e diz assim, não tenha outros deuses. As pessoas vão lá e querem ter outros deuses. As pessoas têm uma vontade pelo mal. As pessoas têm uma vontade pelo aquilo que é errado. Elas parecem que gostam de desafiar a Deus, o Criador. Porque se a Bíblia está dizendo não tenha outros deuses, é suficiente, não terá outros deuses. Mas aí as pessoas vão lá e fazem deuses de gesso, deuses de madeira, deuses disso, deuses daquilo e deuses daquilo outro. Então, onde está o mal dessas pessoas? Quando a vontade do Eterno, a instrução do Eterno diz, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é simples. É só não usar o nome do Criador em vão. Não dizer que foi ele que fez, que foi ele que falou, foi ele que... Eu estou aqui dizendo para vocês que estou aqui para fazer a vontade do Criador. Não estou dizendo que é ele que está... que eu estou falando por ele. Se eu estou falando aqui, eu espero que ele esteja falando por mim.
Porque eu não quero trazer o que é meu para vocês agora, eu quero trazer o que é dele. Eu tenho que me sujeitar à vontade daquele que está sujeitando a mim a possibilidade de estar falando para vocês hoje. Então, quando a Bíblia diz assim para nós, guardarás o dia do descanso, o Shabat, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus faz a criação dos 7 dias, quando ele faz a criação dos 6 dias, melhor dizendo, no 7º dia Deus, vamos se dizer que descansa, mas ele não descansa porque ele não precisa de descanso, ele é perfeito. Só que Deus tinha instituído Adão e Eva no Jardim do Éden e ele diz assim: o primeiro dia do homem e da mulher vai ser um dia que nós vamos viver em família. Eu vou parar, vou cessar tudo o que eu fiz. Ele podia ter feito Adão e Eva já no primeiro dia. Deus não quis fazer o Adão e Eva no primeiro dia porque ele ia trabalhar 6 dias, ele não ia ter tempo para dar atenção para Adão e para Eva. Mas ele preferiu deixar criar Adão e Eva, fazer Adão e Eva no último dia, porque depois ele não ia mais trabalhar, então ele ia cessar, ele ia parar e ia ter tempo para dar tempo para os seus filhos. É óbvio que Adão e Eva já foram criados adultos, mas Adão e Eva era como se fossem crianças, eles não sabiam nada, eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. Então, no primeiro dia, que foi o 7º dia, Deus parou para conversar com eles. Foi o primeiro dia de Adão e de Eva na terra. Deus parou para conversar com eles e ensinar para eles e dizer para eles o que estava acontecendo. E Deus viu que isso era bom e ele disse para nós o seguinte, que então nós se reunisse todos os sábados para vivermos em comunhão com a família. Deus ele quer nos abençoar nesse dia. Que nós viesse buscar ele nesse dia, porque não era no outro dia, era nesse. Então, para que nós não esquecesse, Deus deixou um memorial para todos nós, que aí mais para frente nós vamos falar que está escrito aí em Isaías, a bênção, né? Para quem guarda aí o Shabat, o sábado, né? Então, a palavra no hebraico, ela é Shabat. Shabat significa descanso. A nossa palavra sábado hoje no nosso calendário, ela está errada. Ela não deixa de ser uma palavra errada porque ela vem do grego sabatum. Apesar de ser descanso, mas a palavra não é Shabatum, a palavra é Shabat, que é descanso. Então, o que é que o Eterno queria que nós fizesse? Que nós celebrasse o dia do sábado, né? Que nós celebrasse, que nós parasse com as nossas atividades. Não que nós tivéssemos, né, que ser mortos por fazer um servicinho aqui ou ali. Não era essa circunstância que o Eterno estava colocando. Mas o Eterno estava nos mostrando que precisávamos parar para ter tempos para a nossa família, tempos para os nossos filhos, tempo para falar da palavra do Criador. Muitas das vezes nós estamos no trabalho, estamos cansados, não temos tempo para falar da palavra do Criador. Mas aí no sábado nós tiramos esse tempo, então, no dia do descanso, no dia de Shabat. Ou seja, nós paramos, descansamos para o mundo, mas nós trabalhamos para Deus. Ou seja, falamos a palavra dele. Estamos aqui hoje aí, então, para trazer a palavra para vocês aí num Shabat, num sábado, num dia de descanso. Ou seja, poderia eu descansar era eu estar sentado ou estar dormindo. Mas eu não estou dormindo e nem sentado. Eu estou de pé, falando a palavra do Criador, gravando para vocês. Então eu estou trabalhando, mas não estou trabalhando no meu trabalho diário, que seria outro, que é o meu ganha-pão. Mas aqui eu estou ganhando mais do que o ganha-pão. Aqui eu estou ganhando o meu salário pela vida, pelo trabalho da vida vindoura. Mas deixa eu explanar isso para vocês, para que vocês entendam isso ainda melhor. Então, quando a Bíblia diz assim para nós, honrar pai e mãe, Deus está dizendo o seguinte: honra o ancião, honra tanto o varão quanto a varoa, o antigo, a antiga, que a Bíblia chama então de ancião, porque eles são a razão, eles são a existência de vocês estarem aqui. Porque sem o Criador, o Iá, nós não teríamos mais nada. Não teria vindo mais nada antes ou depois de Iá. Então nós precisávamos de Iá. Iá é o nosso primeiro ancião, digamos assim, não na forma de velhice, mas na forma não na forma de velhice, mas sim na forma de experiência, né? De ter conhecimento, um profundo conhecimento que tem Iá. Então a palavra de Deus diz assim para nós, que devemos guardar os estatutos, os mandamentos e as ordenanças do Eterno. Então, quando um filho, veja bem,
Por que que Deus mandava matar? Porque se um filho ele não sabe obedecer o pai, se ele não sabe obedecer a mãe, se um filho dá um soco na mãe, se um filho dá um tapa na mãe, o que vai ser das outras pessoas? Se ele não consegue respeitar o pai e a mãe que criou ele, que está dando comida para ele, que está livrando ele da doença, está cuidando dele desde pequeno, se ele não consegue respeitar o pai e a mãe que fazem isso por ele, o que será das outras pessoas? O que será então que este ser vai fazer na terra quando crescer? Então daí em diante vem toda uma didática carregando, porque se ele não conseguir fazer mais isso, então vai ter mais leis aí para que ele seja travado. Então, por isso que primeiro vem obedecer pai e mãe. É a primeira lei de amar o próximo, obedecer pai e mãe, porque se o filho não consegue obedecer o pai e a mãe, então ele não vai obedecer mais nada. Porque foi a mãe que botou ele no mundo, foi o pai que colocou ele no mundo, é o pai e a mãe que cuidam dele, é o pai que trabalha para dar o sustento, é a mãe que trabalha para fazer a comida, para ajudar quando está doente, e ele não consegue respeitar o pai e a mãe, então ele não vai respeitar mais ninguém. Então, para Deus frear aquele que já desrespeitou o pai e a mãe, já passou um limite do que era para passar, então Deus diz assim: não adulterarás, não matarás e não furtarás. Então Deus está dizendo, se você já não respeita mais o pai e a mãe, agora então você precisa não adulterar, você não vai pegar a mulher do teu próximo, porque você já não respeita mais a tua mãe nem o teu pai, agora você pode não respeitar mais o teu próximo. Mas Deus está dizendo, não pegue a mulher do teu próximo, não adultere. Deus está dizendo, não mate, não matarás, porque se não consegue respeitar o pai e a mãe, muitos matam os pai e a mãe, o que vai ser das outras pessoas? Então o Eterno está dizendo, não furtarás. Então se a pessoa não consegue viver com o pai e a mãe, sem tirar um dinheiro do pai e a mãe para uma droga, tirar o dinheiro do pai e da mãe, um calçado da mãe para vender por droga, por isso e por aquilo, então se ele não consegue respeitar o pai e a mãe dentro de casa, o que vai ser desse cidadão? Então aí Deus encerra, né, a Yará, os 10 mandamentos, as instruções, a Torá, ele vai encerrar dizendo então que não dê falso testemunho e que não cobice o que é do próximo. E ainda Deus não diz apenas não cobice, mas ele lembra, não cobice a casa do teu próximo, não cobice a vinha do teu próximo, não cobice a plantação do teu próximo, não cobice o boi do teu próximo, não cobice nada do teu próximo. Então tudo isso são instruções do Eterno para que tudo vá bem. Mas as pessoas têm um declive, elas têm uma vontade pelo mal. Elas têm uma vontade pelo mal, elas gostam do mal, elas gostam de desafiar Deus. É isso que fez Nimrod quando construiu a Torre de Babel. Nimrod, ele desafiou o Eterno. Ele disse que Deus tinha feito o dilúvio, que tinha matado as pessoas, mas que ele ia fazer uma torre, onde essa torre fosse tocar o alto do céu, e que a mais profunda chuva que viesse, o mais alto dilúvio que pudesse se chegar uma onda, jamais matariam eles naquela torre. Veja a astúcia de Nimrod de querer desafiar o Criador. Só que como o Criador tinha feito um pacto com o bisavô dele, chamado Noé, ele não trouxe água e dilúvio porque o Nimrod queria. Deus não foi atrás desse desafio que Nimrod tinha feito para o Eterno. Deus não fez. Deus poderia ter mandado o dilúvio e ter extinguido de novo com aquela torre. Mas Deus tinha prometido, ele fez um pacto para Noé. Então ele não fez isso. Mas quando ele viu que os homens tinham o intento e que eles não iam mais parar, o que ele fez? Ele veio e confundiu a língua de todos os pais patriarcais. Ou seja, para cada família que existia na época dos filhos de Noé, que estavam subjugados embaixo do reino de Nimrod, então o Eterno dividiu entre todos os pais, sobre todos os pais das tribos patriarcais, digamos assim, dos clãs, para que você entenda, para cada um deles, como Arfaxade, Cush, Gomer, Mitzraim, Ludim, Putim, Putê, todos os que tinham ali já suas casas patriarcais, Peleg,
Serug, os que já tinham suas casas patriarcais naquele tempo, então o Eterno vai dar para eles um tipo de linguagem. Mas por que o Eterno vai dar esse tipo de linguagem? Para que eles se espalhem pela terra. Eles iam ter que se espalhar para viver entre aqueles que falavam então as mesmas línguas. Então Deus dividiu, não foi aleatório. Deus deu o espanhol para um, o alemão para outro, o inglês para outro, o português para outro. Não foi aleatório. Deus deu segundo as casas patriarcais que existiam na época. E aí então as pessoas se distanciaram pelo mundo, né? E então surgiram aí as formas então de chamar o nosso Criador em outras línguas, mas também surgiram as formas de endeusar outras criaturas, que é o que a Bíblia diz. Serviram mais a criatura do que o Criador. Então eu estou fazendo aqui hoje muito mais tranquilo, essa ilustração, trazendo a palavra do Eterno para que você entenda. Hoje nós não vamos bater tanto, hoje é dia de bênção, hoje é dia de alegria. Então agora aqui nós vamos falar de quem faz a bênção e de quem faz a alegria. Vamos lá então, o Eterno diz assim para nós, ele nos mostra a lei. Só que as pessoas, como eu disse, não querem a Bíblia porque a Bíblia mostra para nós os nossos pecados. A Bíblia nos trava, ela nos deixa ir até um certo ponto, ela nos cria um muro, uma cerca, e Deus diz para nós não ultrapassar essa cerca e não pular essa cerca. Porque se nós pularmos essa cerca, ou nós ultrapassar ou derrubar esse muro, então nós estaremos transgredindo a vontade dele. E por que tem que ser a vontade dele? Porque não pode ser a vontade do fulano, não pode ser a vontade do ciclano e nem a vontade do beltrano. Você já pensou se o beltrano pudesse fazer chover? O beltrano quer a chuva, mas o ciclano não quer a chuva. E o fulano? Fulano está no meio. Deixa que chova amanhã, né? Depois o beltrano diz, né? Não, mas tem que chover, precisamos de chuva. Aí vem o ciclano e diz assim, não, tem que parar a chuva, está chovendo demais. Você já pensou se cada um tivesse esse poder? Então ia chover no pátio do beltrano, no pátio do ciclano não ia chover, e no pátio do fulano ele ia escolher o que ele queria. E aí na rua, sabe-se Deus o que ia acontecer, onde um estivesse passando ia chover, onde o outro estivesse passando não ia chover. Então graças a Deus que existe só um que manda na lei. Graças ao Todo-Poderoso Yah, que nunca perdeu o controle da lei. Ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa. Ele é homem para que cumpra o que prometeu. Aleluia! Baruch Hashem. Ele é homem mais do que homem. Mas aqui estamos falando do homem no sentido porque nós somos imagem e semelhança dele. Se Adão e Eva foram criados, o Adão foi criado em imagem e semelhança, homem, então significa que o nosso Criador é homem. Então, Deus, ele não é homem para que minta, mas ele é mais do que o homem para que cumpra o que ele prometeu. Aleluia! Baruch Hashem. Então temos um apenas que manda. Essa é a glória, é o poder. Dentro desse poder nós temos três. Aleluia. O Filho e o Espírito, a sabedoria do Eterno. Mas, vem cá. Escute o que eu tenho para dizer para vocês. Veja qual é a bênção. Vejam qual é a bênção. Vamos esquecer aqueles que não fazem a vontade do Criador. Agora vamos nos achegar a nós. Aqueles que fizeram a vontade do Eterno. Existem bênçãos para nós. Existe bênção, existe maldição para quem faz o mal. Para quem faz o mal existe maldição, agora para nós existe bênção, e a bênção é decretada pelo Eterno, é o Eterno que nos faz ser vencedor, é o Eterno que nos conduz todos os dias, é o Eterno Criador, é Deus que nos leva todo dia ao trabalho, é Deus que nos dá todo dia a saúde. Veja bem que levantar toda noite, pense, analise você, que o sono durante a noite é uma paródia da morte. Nós estamos dormindo 4, 5, 6 horas, até 10 horas durante a noite, é como se estivéssemos mortos. Nós não estamos fazendo nada. Estamos praticamente mortos. E só nos levantamos pela graça do Eterno que nos levanta de manhã. Se não fosse Ele nos levantar, nós estaríamos mortos. Se estamos dormindo, não estamos enxergando nada, não estamos vendo nada, não estamos fazendo nada, mas o Eterno nos conduz. Então, todo santo dia, quando você levanta, agradeça ao Eterno pela vida que Ele vos dá. Por mais um dia que Ele vos traz a vida. E essa vida só é trazida porque Deus ainda tem esperança em você. Por mais que haja erros, que nós somos pecadores e que nós temos os nossos problemas, como todo mundo tem, o Eterno Ele confia em nós.
E ele só deixa o inimigo agir naqueles em que Deus, o Eterno, já sabe que não adianta mais, então ele já não confia mais nessas pessoas. Então essas pessoas não têm a graça do Eterno, não têm a proteção do Criador. Agora, se o Eterno vem até nós e nós vivemos no nosso cercado, no nosso quadrado, dentro da vontade do Eterno, que é esse muro que eu disse que não podemos transgredir, nós vamos ser abençoados. Por quê? Porque o Eterno disse que vai nos abençoar. E se ele diz que vai nos abençoar, ele não é homem para que minta. Ele vai nos abençoar. Baruch Hashem, ao Criador, aquele que é e que sempre será. E se mesmo que a vida não nos traga a recompensa de vida hoje aqui, saiba que a recompensa virá de Deus, virá daquele que morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida eterna, para termos corpos incorruptíveis, aonde não teremos mais dor, aonde não passaremos mais dificuldade, aonde não precisamos sentir mais fome, iremos comer, mas não teremos mais fome, porque Ele vai saciar a nossa fome. Vamos beber, mas não vamos ter mais sede. Você entende? Porque Ele vai saciar a nossa sede, ou seja, nós não teremos mais sede. Então a vontade do nosso corpo estará toda ela rendida ao Criador, porque Ele já nos deu a vitória. Agora vejam, aonde começa isso? Vamos ler então, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, o que diz sobre a bênção sacerdotal de Arão. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nós somos a remanescência do Eterno, nós temos a vontade do Eterno, nós nos alegramos com a vontade do Eterno. Então as pessoas vêm e dizem assim: mas por que você prega isso? Mas por que você fala sobre o sábado? Mas por que você fala que não pode comer carnes que Deus não decretou? Mas por quê? Porque nós temos amor, porque nós temos desejo na vontade do Pai, porque nós nos subordinamos à vontade do Pai, nós temos alegria, nós nos regozijamos na vontade do Pai. Nós não queremos ver o nosso Pai triste. Se o nosso Pai decretou, nós vamos ter obediência, porque se nós não temos obediência com o nosso Pai, que nós podemos enxergar na terra, como teremos obediência com o nosso Pai que não enxergamos? Então é isso que Yeshua Jesus diz: se não conseguem obedecer o vosso Pai na terra que vocês enxergam, quanto mais aquele que vocês não enxergam. Mas nós nos alegramos, temos fé em Yeshua, porque Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, e nós vemos nele o Pai. Então, como Ele veio e Ele disse, não vim revogar as leis e nem os profetas. Não vim revogar os profetas e nem a lei, mas eu vim cumprir. Então, se Yeshua diz que Ele veio cumprir, resta a nós também cumprir a vontade do Criador. Resta a nós cumprir. Ah, mas Jesus era santo. É óbvio que Jesus se tornou santo. Ele estava aqui também na base de um teste. Ele poderia também não ter passado, mas ele passou. Então está em nós agora ter passado. Com a ajuda dele, ele nos mostrou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Deus tem bênção. Ele tem muito a te dar. Ele tem muito a te dar. Não pense, tudo o que nós fizermos contra o Eterno, contra a lei dele, a transgressão da lei, isso tudo será para a nossa morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está entendendo? O Eterno disse para Adão e Eva: não comam do fruto, porque vocês vão, no dia que comerem do fruto, morrer. E o que eles fizeram? Eles foram de atrás da conversa da antiga serpente Satanás e comeram o fruto. Veja bem, parece que tem o deleite, né? A vontade pelo mal, mas nós temos que ter a vontade pelo bem. Nós temos que parar com essa situação de ter a vontade pelo mal. O mal parece cativar, né? As pessoas gostam do vilão, olham uma série de televisão, querem ver o vilão. O vilão hoje começa a ganhar prestígio, começa a ganhar a vontade das pessoas, a veneração. Mas nós temos que venerar aquele que é o moço, aquele que é o bom, aquele que é o justo. Não interessa se é moço ou se é vilão, mas o que faz a justiça. O que para mim pode ser moço, para você pode ser vilão. Quando para você ele pode ser moço e para mim pode ser vilão. Mas o que interessa é que ele está agindo de modo natural pelo bem de todos. Então é por isso que ele disse: eu faço o bem e faço o mal. Ou seja, pode ser o bem para você, pode ser o mal para mim. Mas só vai se tornar mal para mim se eu não
fizer a vontade daquele que tudo pode, do Criador. Correto? Então vamos ler aqui na Bíblia israelita para ver o que diz, se ela concorda aí com a João Ferreira de Almeida, quanto aos versos 22, então, do capítulo 6 aí de Levíticos. Vamos ter então aí o capítulo 6 de Levíticos, no verso 22, que diz assim: também o Cohen, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, oferecerá, por regulamento vitalício será esta queimada a Adonai. Assim, toda a oferenda de cereais do Cohen será totalmente queimada e não se comerá. Correto? E diz assim, então, na sequência. Acho que aqui eu peguei o verso errado, mas vamos ver aqui, já vamos achar aqui. Eu estou lendo em Vaikra, por isso que eu peguei o errado aqui, peço desculpas. Vamos a Bamidbar. Números, Bamidbar, então capítulo 6, versos 22. Vamos achar aqui o capítulo 6 de Bamidbar. Estava lendo em Vaikra, abri errado ali, peço escusas aí, perdão, mas o Eterno aqui nos conduz aqui ao caminho correto. Então vamos lá. Aqui o que diz a palavra do Eterno diz o seguinte, aí então no capítulo 6, versos 22, diz assim: fala a Aharon e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes: veja, Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e venha a clemência de ti. Adonai levante sobre ti o seu rosto e te dê a Shalom. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aqui a Bíblia israelita também ela está trazendo ali o nome Adonai para não falar o nome do Criador, mas a verdade é que diz assim: diz mais Yahua a Moshe: abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: veja, Yahua te abençoe e te guarde, Yahua faça resplandecer o teu rosto a ti e tenha clemência de ti. Adonai, ou seja, Yahua, levante sobre ti o seu rosto e te dê a Shalom, te dê a paz. Veja bem, isso aqui é a bênção decretada por Aharon, aos filhos de Israel. Todos aqueles que fizerem as coisas corretas segundo a vontade do Criador serão abençoados. Todos aqueles que fizerem a vontade do Criador segundo as suas ordenanças serão abençoados. Não pode ser amaldiçoado aquele que faz a vontade do Criador. Não pode ser amaldiçoado aquele que faz os desejos do soberano. Só serão amaldiçoados aqueles que fazem as coisas ao contrário, que transgridem a lei do Eterno. E é disso então que estamos falando, que Deus vai nos abençoar segundo a vontade. Presta atenção, se você não prestou atenção, veja o que diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo a Moisés falar a Arão, para que Arão diga: o Senhor te abençoe e te guarde. Se o Senhor nos abençoa e nos guarda, nós somos abençoados e somos guardados. Não há maldição, não há ferrolhos, não há peso, não há espinho, não há nada no mundo contra nós. Satanás, Rachatã, o adversário, não limpa o dedo ou a unha dos pés do Criador. Ele não pode agir, por quê? Porque Deus já nos guardou e já nos abençoou. Segundo a decretação dele mesmo a Moshe, passado a Aharon. Ah, mas irmão, está falando aí de Israel. Deus está falando de todos. Deus está falando de todos. Todos seremos abençoados pelo Eterno. Porque a bênção que Aharon distribuiu aos filhos de Israel, ela foi dada pelo Eterno. E a bênção do Eterno, ela não faz acepção, ela vai a todas as pessoas. Tanto que mais tarde ele vai dizer que todo aquele que estiver estrangeiro na terra de Israel será abençoado conforme a lei e também será amaldiçoado conforme a lei. Portanto, não faz diferença nenhuma. Porque nós todos temos a lei do Criador para obedecermos e fazermos dela, então, aí um pedestal para sermos pesados na balança do Criador, se estamos dentro da sua vontade ou não. Ninguém pode agradar o Eterno sem cumprir as suas vontades, sem cumprir os seus regulamentos, suas ordenanças, suas mitzvot e a sua Torá. Então essa é a vontade do Criador. Que você faça a vontade dele para que você seja abençoado. A vontade dele é te abençoar, basta você querer. Se você quiser ser abençoado, nada te impedirá de ser abençoado.
Só você mesmo pode te impedir de ser abençoado quando você, então, não faz a vontade daquele que te subordina a fazer. Então veja que Deus diz assim a Moisés, que Yahweh te abençoe e te guarde, quando Arão falar aos filhos de Israel, a nós. E que Yahweh faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E Yahweh sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja bem, que quando você anda com Deus, as bênçãos elas vão te acompanhar. Porque quando a gente faz o bem retorna a nós. Então é isso que Yahweh está falando ali, o Criador. Ele está dizendo assim, que se você guarda, veja bem, se você guarda os meus mandamentos, se você começa de trás para frente, guardar os mandamentos, não falar mal do teu próximo não vai te matar porque você falou mal dele. Teu próximo não vai brigar com você porque você falou mal dele. Então a bênção do Criador ela já vem sobre você. Você entende? E aí a tua vida vai prosperando, a tua vida vai caminhando e Deus vai te conduzindo, vai te levando. Quando Deus dá aí, quando Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra, é exatamente isso. Os seus dias vão ser prolongados na face da terra pela bênção do Eterno. Então quando somos abençoados pelo Eterno, Ele nos dá a guarda dEle, a bênção dEle, a proteção dEle, e faz com que nossos rostos resplandeçam a alegria, porque aí nós vivemos em alegria porque estamos sendo guardados e abençoados pelo Criador. E além de tudo, ainda diz a Bíblia que Ele nos dê a paz, Ele vai nos dar a paz, Ele vai nos dar a shalom, a paz. Então, irmãos, passe esse áudio aqui depois, mais para frente, esse vídeo. Vale a pena seguir o Criador. Vale a pena as suas ordenanças, vale a pena ver a sua felicidade. Eu me alegro, me regozijo nesse momento de estar vendo o meu Criador, o meu todo-poderoso Deus, assentado no seu todo-poderoso trono, parando para escutar eu fazer essa gravação. Eu estou fazendo o que alegra o coração do Eterno. Enquanto tem muitos por aí dançando, fazendo folia, bebedice, aprontando, uns brigando, outros se matando, eu estou aqui trazendo para vocês a decretação da bênção do Criador sobre a vida de vocês, para todos aqueles que se aliar com o Criador, todo aquele que se aliar com a vontade daquele que criou todas as coisas, Ele vai guardar, vai dar paz, alegria e também vai nos dar a sua proteção. Aleluia, Baruch Hashem, ao Eterno Todo-Poderoso Criador. Que Ele nos guarde e nos abençoe de fato, como nós precisamos dele, não porque nós não merecemos nada disso, nós não merecemos, nós somos imerecedores, mas aí entra a sua graça, os seus desígnios, o seu desejo e não o nosso, e o desejo dele é nos abençoar, mesmo nós em corpos pecaminosos, mesmo nós pecando, o desejo do Criador, o desejo de Deus, ele é de nos abençoar, mas as pessoas preferem rejeitar a bênção do Criador. As pessoas não querem a bênção do Criador. Quando o Eterno diz assim, meu filho, você pode comer disso, daquilo e daquilo outro, mas não coma disso aqui. As pessoas não querem o prazer do Criador, né? Não fazem a vontade do Criador. Quando o Criador diz, né, para nós, da mesma maneira que ele falou para Adão e Eva, não coma daquele fruto, não coma daquela comida, porque aquela comida vai fazer com que você perca a salvação, com que você perca a vida. Deus disse para Adão e para Eva, mas Adão e Eva foram rebeldes e comeram. Mas eles tiveram tempo de se arrepender. Ouça, espalhe, diga para as pessoas que elas ainda têm tempo de se arrepender. Enquanto tem vida, ainda tem tempo. Que parem com as suas maldades, que parem com as suas rebeldias contra o Criador. Se Deus está dizendo, você pode comer da galinha e do gado, mas não coma do porco. Como você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado como Adão e Eva? Adão e Eva não foram abençoados, eles foram retirados do jardim do Éden. Depois Deus abençoou eles, depois na sequência, quando eu venho citar para vocês Enosh, que quando começam a voltar a invocar de novo o Criador, é isso que precisamos fazer, nós precisamos invocar o Criador. Então,
a situação é essa. As pessoas, elas preferem o mal. O mal parece bom, mas o mal não é bom. Ele é apenas uma camuflagem para nos tentar contentar dentro daquilo que a nossa carne, que não tem mais hoje a presença do Eterno, sinta-se feliz. Agora, se temos a presença do Eterno, do Criador sobre nós, isso nos faz feliz. O que me faz feliz não é estar agora numa zona com 4, 5 mulheres. Não é estar eu dando meu dinheiro para uma mulher numa zona. Essa não é a minha felicidade. Minha felicidade é estar com a minha família em casa. A minha felicidade é estar com o meu pai, estar com ele pregando, estar com ele na presença do Criador, é estar com ele falando do Criador. Minha presença é estar com o meu tio na presença do Criador, falando com o Criador e ele aqui me escutando, mesmo não escutando. Essa é o meu desejo e a minha vontade. Essa é a minha alegria. A minha alegria é estar com a minha mulher e com minha filha. Esse é o meu desejo de estar em comunhão com eles. Não é deixar minha mulher em casa sozinha e minha filha e eu estar me divertindo em algum lugar onde não esteja minha mulher e minha filha. Isso não é da vontade do Criador. Isso não é o desejo dele. Então, quando a gente faz os desejos, os desígnios, os intentos que o Eterno quer que nós faça, ele nos abençoa. E como ele nos abençoa? Ele nos dá a sua bênção, nos guarda e nos dá a sua paz. Foi o que ele disse para Aharon. Veja bem, nós levantamos todo dia no meio dessa pandemia. Uma desgraça total que vem acontecendo por causa da rebeldia do ser humano. O ser humano tem se rebeldiado contra Deus. E Deus disse que quando se rebeldiassem contra ele, não seria as pessoas que seriam inimigos de Deus. Ele seria inimigo das pessoas. E eu não quero nunca, jamais ter Deus como meu inimigo, até porque ele é meu pai, por que eu vou querer ter meu pai como inimigo? Mas eu estou aqui para fazer a vontade dele, que é santo e todo-poderoso Criador. Então, no meio dessa pandemia, você que crê, você que faz as vontades do Criador, você que está junto com o Criador, creia que ele vai te abençoar, que ele vai te guardar. Ele não vai apenas abençoar você e nem guardar você, mas ele vai abençoar a tua casa e tua família. Deus vai abençoar. Por mais que teu filho, tua mulher, teu marido, sei lá, não esteja na vontade do Criador, não esteja agradando ao Criador, mas eles vão ser abençoados por causa de você. Não que eles vão se salvar por causa de você, isso não, porque a salvação é individual, mas Deus, se a pessoa ia morrer amanhã, Deus talvez vai prolongar a vida dessa pessoa mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, quem sabe, ou até mais, para que a pessoa tenha a possibilidade de se converter dos seus maus caminhos por causa de você que está fazendo a vontade do Criador. Porque Deus se alegra na vontade do justo. Deus se alegra na vontade daquele que faz a sua justiça e que faz a sua vontade. Então, através do Criador, somos abençoados. Nós levantamos todo dia no meio dessa pandemia. Milhares e milhares de pessoas morrendo. Mas, irmão, morreram pessoas que eram evangélicas, pessoas que eram crentes. Você está dizendo que esse... Não estou dizendo isso, não. Não estou dizendo que eles estavam em pecado. Porque em pecados todos nós estamos. Não estou dizendo que eles não estivessem debaixo da vontade de Deus. Isso eu não posso dizer, não posso afirmar. Eu não sei, não conheço a vida de todos aqueles que morreram. Longe de mim dizer isso. O que eu estou dizendo é para você que creia que Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Muitas das pessoas que morreram também foram bênçãos para ela. Deus não, talvez essas pessoas fossem passar por coisas muito piores. E aí Deus já liberou, digamos assim, a passagem delas para outra vida, porque já estavam prontas para passar para outra vida. Você entende? Era melhor do que deixar elas aqui na terra, elas passarem por uma situação talvez pior e aí perdesse a sua salvação. Então todas as coisas estão debaixo da vontade do Criador e é assim que somos abençoados e guardados. Talvez nós não entenda isso hoje, mas um dia nós vamos entender a bênção e a guarda do poderoso Criador. Então, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos dá saúde, Ele nos levanta, Ele nos traz de uma noite de sono, onde praticamente estamos mortos. Ele nos levanta para ver o raiar do dia, Ele nos levanta para ver os pássaros cantando. Isso é dádiva, isso é alegria. Se você levanta de manhã e você não agradece ao Criador pelo dia que você está vivendo, você já não é merecedor do dia que está vivendo. Porque veja bem, você passou a noite inteira dormindo, você não viu nada, é como se tivesse morto, mas de manhã Deus te trouxe a vida de novo. Você levanta e fala com o Criador e agradece pelo dia que está vivendo, por mais um dia que vai viver.
E aí vem o Criador e te dá a comida, te dá o alimento. Você vai fazer a tua refeição logo cedo de manhã pela graça, Baruch Hashem. Deus te provém a comida e o alimento. Ah, mas irmão, eu tenho que trabalhar, correto, nós temos que trabalhar hoje. E através da saúde que o Eterno nos dá, nos protege e nos dá a sua bênção. Quando nós andamos com Ele, é que nós vamos estar então na presença do Eterno e Ele vai nos conceder vitória. Temos aí um grande exemplo aqui na minha casa, na minha família, que eu tenho aí o meu avô com 90 anos de idade. O homem passou a vida inteira trabalhando. Procurou fazer o que era da vontade de Deus. No princípio ele andava nos caminhos fora de Deus, num caminho onde andava no meio dos católicos. Nada contra vocês, meus irmãos católicos, mas no sistema católico, né? Aquele sistema de catolicismo onde não andava debaixo da vontade do Criador, andava debaixo de qualquer vontade. É isso que se leva. Mas quando ele se converteu, ele viu a vontade do Criador. Por mais que naquela época ele não soubesse todas as coisas que ele sabe hoje, com o passar dos anos, claro, ele foi adquirindo as suas experiências, mas ele veio tentando agradar o Criador, e tentando agradar ao Criador ele veio ganhando vida. A bênção do Eterno veio trazendo ele, veio conduzindo, e hoje está aí com 90 anos de vida, com saúde, e muito melhor do que muitos que estão com 70, com 60. Por quê? Porque o Criador tem abençoado, o Criador tem guardado, o Criador tem resplandecido o seu rosto e tem lhe dado a paz. E está aí hoje firme o homem com 90 anos. E nós, será que chegaremos a esse período? Estou aqui na frente do meu tio também, que tem 65 anos também. Um homem que não teve a possibilidade de falar ou escutar, né? Foi dada a ele aí a perca da audição e a perca da fala. Mas Deus sabe todas as coisas. Talvez isso fosse para ele se perder um dia. Deus livrou ele da perdição, tirando a fala e a audição. Nós não sabemos. Só ele sabe. E um dia todas as coisas serão reveladas. Mas ele também hoje está com 65 anos e está aí também debaixo da vontade do Eterno, mesmo não falando e não escutando. Ele está debaixo da vontade do Criador, está buscando o Criador, buscando a vontade do Criador, porque muitos aí no mundo escutam e falam e não buscam a vontade do Criador. E aí o que acontece? Morrem com 25 anos, morrem com 15 anos, morrem com 13 anos, às vezes morrem com 10. Ou morrem com 30, ou com 40, ou com 50, mas morrem sem Deus. Isso é uma tragédia, morrer sem Deus. Porque não vai se salvar e não vai encontrar Deus na outra vida. Isso é uma tragédia. Agora, abençoado é aqueles que são abençoados pela bênção sacerdotal. Seja ela de Aharon, seja ela de quem for. Mas esta é a bênção que vem do Eterno. A bênção que vem de Yeshua, de Jesus, a palavra do Criador. Então essa é a bênção que Ele nos traz. É a bênção que Ele nos traz e que Ele nos dá a vida. Eu tenho plenas convicções. Plenas. Quando as coisas não andavam certo, do jeito que Deus queria, vinha o seu castigo sobre mim, e quem era eu agora para dizer que não viesse tais castigos? Por causa da nossa rebeldia que vem a transgressão, e a transgressão da lei é pecado. E aí não tem como o Senhor nos abençoar, porque Ele é justo. E Ele não pode abençoar aquele que faz o mal. Ele só pode abençoar aquele que faz o bem, e aquele que está ao seu lado, aquele que faz e se subordina aos seus desejos e às suas ordenanças e às suas, aos seus estatutos. Então o Eterno criou leis, estatutos e ordenanças. E isso é bênção. É bênção para você, é bênção para o teu filho, é bênção para o teu próximo, é bênção para todos. Então, nós temos um limite, nós não podemos cruzar esse limite. E essa bênção do Eterno, ela está dentro desse limite. Quando nós cruzar o limite, nós já perdemos a bênção. Nós não temos que ir no terreno do outro buscar a bênção. Nós não temos que ir no carro do outro buscar a bênção. Mas eu não tenho carro, então eu vou roubar o carro do meu vizinho. Isso não é bênção, isso é maldição. Mas eu não tenho mulher, eu vou aqui do lado, vou pular a cerca, vou pegar a mulher do meu vizinho. Isso não é bênção, isso é maldição. Agora, a bênção é quando o Eterno faz com que ele te traga uma esposa que te seja justa e que seja fiel a ti. E que não durma com outro homem, que não esteja com outro homem, mas esteja justa em fidelidade a você. Ou então, quando o Eterno também proclama que chegou a hora de você viver sozinho. Então todas essas coisas estão debaixo da vontade do Eterno, e é Ele que conduz todas as coisas. Ele que nos traz as suas veredas
e os seus desejos e as suas vontades. E através de suas vontades, de suas veredas, nós somos abençoados. Veja, vamos trazer para vocês aqui a ideia de Biliam, de Balaão. Quando Balaão é chamado, invocado para que vá até agora me fugiu o nome, Baruch Hashem, aleluia, que vai então para amaldiçoar os filhos de Israel, era isso que eu queria dizer para vocês. Ele é chamado então para amaldiçoar os filhos de Israel. E aí, quando ele vai fazer a oração, o Eterno diz para ele que como que ele vai amaldiçoar aqueles que já estão abençoados. Isso não tem como, isso não existe, isso é fora de cogitação. A Balaque, agora me lembrei aqui o nome, Balaque. Balaque manda chamar Balaão, Biliam, e diz para Biliam o seguinte: venha até a mim, porque Israel é muito grande, ele está próximo de mim e eu tenho medo que eles me matem. E eu preciso que você venha e amaldiçoe Israel para que eu os mate e eu vença a guerra e eles não me matem. Só que Biliam diz: aguardem durante a noite porque eu vou orar ao Eterno e o Eterno vai me dizer o que vai acontecer. E aí ele ora ao Eterno, o Eterno diz para ele que não vá. Porque como pode ele amaldiçoar quem Deus já abençoou? Então se Deus abençoou, quem é o homem para amaldiçoar? Então Biliam, Balaão, chega e diz para os soldados ali, os enviados de Balaque, que diz assim: vão, porque eu não posso amaldiçoar aqueles que já foram abençoados. Não se contentando, Balaque depois mandou de novo mais soldados, mais enviados com mais dinheiro. E disse então para Biliam, para Balaão, que fosse de uma vez até ele para que fizessem o sacrifício a Deus e ele amaldiçoasse os israelitas. Mas Biliam já sabia que não era para ele ir, mas ele foi orar de novo. E aí o Eterno diz para Biliam: vá junto com os soldados de Balaque. Por quê? Porque o Eterno queria que Biliam, Balaão, visse que Deus já tinha falado que não fosse, mas ele foi perguntar de novo se era para ir ou se era para não ir. Agora o Eterno disse que fosse. Então vá. Mas, quando ele foi pelo caminho, essa não é a pregação de hoje, isso aí Deus tem me dado ao meu coração ainda para fazer uma das próximas pregações. Quando Biliam, Balaão está indo no meio do caminho, conta a Bíblia que sua jumenta enxerga o mensageiro do Criador, que era o próprio Jesus. E ela tenta se desviar do caminho. E o que o Balaão faz, Biliam? Ele bate na jumenta. O que a jumenta estava fazendo? Estava desviando do que era mal. Não que o anjo estivesse ali fosse mal, mas era o mal que eles iam receber, porque o anjo estava ali pronto para matá-los. Porque se Deus disse e decretou, não vá, porque você não pode amaldiçoar aqueles que eu abençoei, não era nem do Biliam ter perguntado pela segunda vez se ele podia ir. Então se Deus disse não coma, não pergunta a segunda vez, porque ele já disse que não é para não comer. Se Deus disse não terás outros deuses, não faça outros deuses, porque ele já falou uma vez, não precisa ele ter falado duas. E Biliam foi perguntar a segunda vez e o Eterno disse então vá. E no meio do caminho, de novo, o anjo do Senhor se colocou em frente à mula. A mula mais uma vez viu, ela quis se desviar e apertou o pé de Biliam, de Balaão, contra um muro, acho, algo do tipo, uma cerca, não sei o que foi, e machucou o pé de Biliam, de Balaão. E o que aconteceu? Balaão espancou a mula, bateu na mula de novo. Mas o que estava fazendo a mula? A mula tinha enxergado o mensageiro que estava na frente deles para fazer o mal para eles. Por quê? Porque ele estava em desconformidade com o Criador. Se ele tivesse ficado na casa dele, ele não ia passar pelo vale da morte que ele estava passando. Mas quem estava livrando ele do vale da morte era a jumenta. A mula estava enxergando o anjo, porque o anjo ia matar ele.
Porque o Eterno disse, não amaldiçoes, você não pode amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Se você não está entendendo, Baruch Hashem, você precisa entender, dê um glória a Deus, aleluia. Porque se Deus abençoou você, nada pode te amaldiçoar. Se Deus te guarda, nada pode quebrar a guarda. Se Deus te dá a paz, nada pode te tirar a paz. Você está entendendo? Se Deus te dá o semblante de sorriso, nada pode entristecer o teu rosto. Porque Deus já decretou, e se Ele decretou, está decretado. Ele não é homem para que minta e não é homem para que se arrependa, mas Ele é sim mais do que homem para que cumpra. Então, para que nós vá terminando aqui a mensagem para você, para que você possa entender o final, eu preciso contar esse finalzinho. Pela terceira vez, não tendo mais lugar para onde ir, o anjo se colocou na frente de Biliam de Balaão. A mula não tinha mais para ir para a direita e nem mais para a esquerda. Sabendo que não tinha para onde ir, porque ela estava num beco, aonde o soldado estava ali, um anjo com uma espada embanhada para matar tanto ela quanto o dono dela que estava em cima dela, ela se prostra, ela senta no chão, porque não tem para onde ir, então ela para. E o Biliam, o Balaão, ele desce de cima da mula e começa a espancar a mula e bater na mula. E aí o que o Eterno faz? O Eterno permite que a mula fale com ele. E aí a mula pergunta para ele, por que fazes isto comigo? Já é a terceira vez que me espanca? E Balaão olha para a mula e diz, tu tens sorte de ainda estar viva. Por quê? Já por 3 vezes você me zombaste, por 3 vezes você saíste do caminho, por 3 vezes agora você parou, você tem sorte de eu não te matar. Se eu estivesse com uma faca na mão, eu já tinha te matado. E aí a mula perguntou para ele, mas eu não sou a mula que anda com você desde pequenininho, que te carrego para cá e para lá e te levo para cá e para lá, e nunca fiz isso, será que você não percebeu que tem algo de errado? Aí Biliam pensa na cabeça, mas tem alguma coisa de errado mesmo, mas ela nunca fez isso? Aí Balaão pensa e analisa e diz para ela, realmente. Mas ele não sabe o que tem de errado. Mas aí Deus, o Eterno, faz abrir os olhos de Balaão e que enxerga o anjo do Senhor com a espada desembainhada para matá-lo. E aí o Eterno diz que se não fosse a mula, ele, Balaão, já estava morto. Porque o próprio Deus teria matado Balaão pela desobediência dele. A mula salvou a vida de Balaão, porque ela se desviou nos caminhos. Ele não sabia que a mula estava se desviando, mas a mula estava se desviando. E a mula acabou por salvar ele por causa da vontade do Eterno. Mas isso era para que o Eterno mostrasse para Biliam. É óbvio que o Eterno estava mostrando para Biliam isso ali. E quando ele foi a Balaque, que ele não retornou, ele perguntou para o Eterno se era para retornar, o Eterno disse que não retornasse, que continuasse a jornada até Balaque. E lá então com Balaque, ele vai falar algumas vezes lá para Balaque que então ele não pode amaldiçoar Israel, porque Israel já foi abençoado. Aleluia, Baruch Hashem. Então como alguém vai ser amaldiçoado se o Eterno já os abençoou? Então veja agora o que diz aqui Balaão, para nós encerrarmos aí essa palavra do Eterno. Veja o que diz Balaão. Então Balaão proferiu a palavra para Balaque, dizendo, como posso amaldiçoar a quem Deus amaldiçoou? A quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Aleluia, Baruch Hashem. Essa parte fica para a próxima pregação que iremos fazer. A bênção do Eterno para Israel, aonde Balaão mostra que Israel é abençoado. E sendo Israel abençoado, ninguém pode amaldiçoar Israel. Todos aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados, mas todos os que bendizerem, todos aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Debaixo das tendas de Sem, dos semitas, dos israelitas nós estamos.
e dependemos da bênção sacerdotal, não mais de Aharon, mas sim de Yeshua, o sumo e verdadeiro sacerdote de todos nós. Então passe esse áudio-vídeo para frente, porque no próximo áudio-vídeo nós estaremos falando das bênçãos decretadas pelo Eterno para Israel. É a segunda parte desse áudio-vídeo. A segunda parte desse áudio-vídeo, aonde Balaão irá falar que ele vai abençoar Israel. E Israel então será abençoado. Pela terceira vez, diz Balaão. Balaão abençoou Israel pela terceira vez. Veja, escute antes de nós ir. Antes de terminarmos. A segunda bênção de Biliam de Balaão para Israel. Então proferiu essa palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Isso está escrito em Números, Bamidbar, capítulo 23, dos versos 18 em diante. E principalmente aqui no verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou então, tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e eu não posso revogar. Biliam era homem de Deus, Balaão era homem de Deus, e não podia revogar a vontade do Criador. Quanto mais Satanás, que não é nada mais de Deus. Ele não pode revogar a tua bênção, não pode revogar a tua guardição que o Eterno faz contigo, e nem a bênção que o Eterno te dá, muito menos a bênção que ele te dá sobre teu rosto, resplandecendo o rosto. Então, Biliam diz e fala, Balaão ele prossegue, e ele diz então: Eis que para abençoar receber ordem, e ele abençoou, não posso revogar. Então, Balaão abençoou Israel, e ele disse: Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com eles, no meio deles, e ouve as aclamações ao seu rei. Foi ele que os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não há encantamento e nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como uma leoa e se ergue como um leão. Não se deita até que devore sua presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: Não amaldiçoarás? Então nem o abençoe. Mas Balaão diz que se Deus já abençoou Israel, então ele precisa abençoar também. E na terceira vez que ele diz, no capítulo 24, diz assim: Proferiu sua palavra e disse Balaão a Balaque, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso e que prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são suas tendas, as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem como os jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, que o Senhor plantou, como cedros junto às águas, águas que manarão seus baldes, e suas sementeiras terão águas abundantes, e o seu rei se levantará mais do que o Agag, e seu rei será exaltado. Deus tirou Israel do Egito. Deus tirou do Egito Israel, cujas forças são como as de um boi selvagem, que consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como um leão e como uma leoa, mas quem vai o despertar? Quem o despertará? Benditos são os que te abençoar, mas malditos sejam aqueles a que te amaldiçoarem. Então veja, se eu estou trazendo bênção hoje para vocês, estou decretando a bênção para vocês, ninguém pode decretar, tirar a tua bênção.
Deus está decretando a bênção hoje para ti. Faça a vontade dele. Siga as ordenanças, siga as mitzvot, siga os seus estatutos, sua lei, que tudo dará certo e você será abençoado, você será guardado, você será livrado do mal, você terá vida longa. E mais do que tudo isso, você terá salvação, você receberá vida eterna e vida com abundância. Então, no próximo áudio vídeo estaremos falando aí a segunda parte da nossa pregação. A bênção, quando ela é dada, ela é decretada pelo Eterno, e ele não é homem para que minta, e não é homem para que revogue. Se ele já abençoou, está abençoado. Agora, quando ele também amaldiçoa, está amaldiçoado. Então, cabe a nós discernir e escolher o que é certo, o caminho correto. Se seguiremos pela direita ou pela esquerda. Só o que a Bíblia nos diz que o caminho é estreito, que ele não é largo. Era estreito para a mula não tinha por onde passar. O caminho é estreito e não é largo. Mas as bênçãos do Eterno estará onde for o caminho, sendo ele estreito, sendo ele largo, desde que esteja na vontade do Criador. Muito mais serão as bênçãos pelo caminho estreito do que as bênçãos pelo caminho largo. E não terá maldição para quem andar no caminho estreito. Mas quem andar no caminho largo, esse poderá ter que pagar o preço da maldição de andar pelo caminho largo. Porque Yeshua HaMashiach disse, o caminho é estreito. A jornada pode ser longa, mas o caminho é estreito. Não ande pelo caminho dos maus. Não ande pelo caminho daqueles que estão contrários ao Criador, contra a bênção dele. Mas ande para receber a bênção do Criador, que já decretou a bênção para você. E se ele decretou a bênção para você, ninguém pode te tirar a bênção, a não ser você mesmo. Então no próximo áudio vídeo estaremos falando sobre a bênção do Eterno sobre Israel. Hoje falamos sobre a bênção decretada pelo sumo sacerdote Aharon para os filhos de Israel. E se você crê ou não, todos nós estamos aí debaixo da vontade do Eterno, juntamente com Israel, pois somos ramos enxertados na oliveira. Jesus é a videira, mas Israel é a oliveira. Jesus traz a vida através do fruto da vide, que é o fruto da uva. Mas Israel traz o óleo da unção através da oliveira, que é a oliveira verdadeira, Israel. Então, oramos ao Eterno e entregamos hoje aqui essa bênção do Eterno para todos vocês. Vamos decretar agora aqui então a bênção na oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Agora viemos pedir e decretar a bênção que tanto falamos nesta pregação. Que o Senhor venha abençoar os lares de todos aqueles que vão escutar ou escutaram esta palavra. Abençoar todo aquele que vai compartilhar essa bênção para o próximo, porque o próximo também precisa de bênção. Senhor, que o Senhor venha abençoar os lares, que o Senhor venha abençoar as famílias nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid. Que o Senhor venha, Senhor, selar a vida deles, como o Senhor prometeu na bênção de Aharon. Que o Senhor venha, Senhor, guardá-los do mal. Não deixa esse, Senhor, vírus maldito, esse vírus criado pelo homem, criado por Satanás, adentrar a casa das pessoas, mas o Senhor seja a proteção de vida, como o Senhor prometeu que fosse. Não sei se as pessoas merecem ou não merecem, Senhor, mas nós estamos aqui para decretar a Tua bênção como Aharon o fez. Não estou no mesmo patamar que Aharon, eu sei que não, mas como servo do Senhor, Yeshua disse que nós poderíamos fazer os mesmos milagres que ele. E com certeza Yeshua era maior do que Aharon. E se Yeshua disse que nós poderíamos fazer as mesmas bênçãos ou até mais da maneira que ele fez, hoje aqui eu decreto no nome de Yah, no nome de Yeshua, no nome de Yeshua HaMashiach, eu peço a Ti, ó Todo-Poderoso Yah, que o Senhor venha trazer a estas famílias que estão passando por essas assolações, por essas percas, Senhor, de vidas, as quais já perderam, que o Senhor decrete a bênção sobre eles, que o Senhor livre eles por onde eles andarem, com máscara, sem máscara, Senhor, passando álcool, sem passar álcool, que o Senhor abençoe eles e livre eles desse vírus maldito.
Que esse vírus maldito não adentre as suas tendas, não adentre os seus lares. Que o Senhor os cuide, os guarde e os proteja, como o Senhor prometeu, trazendo a tua bênção, Senhor, a tua bênção, falando a Aarão, aos filhos de Israel, que o Senhor decretaria sobre eles a bênção e que guardaria. Então que o Senhor os abençoe e os guarde, para que o rosto deles resplandeçam a tua glória. Porque muitos vão chorar, muitos estão chorando as percas, mas na minha família nenhum ainda foi. Nenhum foi, então nós estamos regozijados na tua alegria, Baruch Hashem, e nós agradecemos, porque na nossa família estamos debaixo da tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, e a nossa face ainda não entristeceu, e eu tenho certeza que não vai se entristecer a nossa face, porque o Senhor vai guardar mesmo aqueles que não estão de maneira correta na tua palavra, ainda através de nós que estamos pedindo, e estamos decretando a bênção sobre eles, a nossa bênção, a bênção que o Senhor derrama sobre nós, nós estamos derramando sobre eles através de ti e de teu filho Yeshua. Nós não vamos entristecer o nosso semblante. Nós não vamos perder ninguém da nossa família para esse vírus maldito, porque nós cremos no Deus que nós vivemos. Nós cremos naquele que criou todas as coisas, que esse vírus não serve para nada perto do Criador. Talvez sirva para que o Criador mostre para as pessoas que existe um Criador, que existe um que nos guarda, que nos cura e que nos protege. Esse vírus vem para mostrar que nós estamos diante do Senhor e que nós podemos bater o pé no chão e dizer que estamos firmes com Deus, porque esse vírus não vai nos pegar, esse vírus maldito. E outra, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe também todos os lares e todas essas pessoas que ainda vão passar por essa injeção também maldita, Senhor. Muitos irão morrer por causa dessa injeção, muitos irão ter problemas por causa dessa injeção. Nós cremos, nós acreditamos nisso, porque o homem é corrupto, a criatura é corrupta, a criatura é má, o homem é mau e o homem procura matar o outro homem. Então nós decretamos a bênção, que mesmo aquele que tome a injeção, que não morra, que a família deste resplandeça o sorrir da alegria e não a tristeza do semblante de chorar. Que não chore os lares dessas pessoas que estão escutando esta gravação, que estão escutando essa bênção. Eu decreto a bênção de Yah no nome de Yeshua HaMashiach, a bênção de Yahweh, o Criador, no nome de Yeshua HaMashiach, para essas pessoas. Tomando injeção ou não tomando, não vão morrer. Essas pessoas usando máscara ou não usando, não vão morrer, porque a bênção está decretada, Deus já guardou, já abençoou, e não existe homem, não existe Satanás, não existe demônio, e nem anjo que possa revogar o que Deus já decretou. Aleluia, Baruch Hashem Yah. E ainda fora isso, Senhor, quero pedir para o Senhor que o Senhor venha também dar saúde, vida, paz, alegria e abundância para essas pessoas, que não falte o pão, não falte a comida nos lares. Nessa época de escassez de trabalho, nessa época de escassez de comida, onde os alimentos estão com os seus valores muito altos, tem pessoas que não têm mais condições de comprarem o saco de arroz, meu Senhor, são 20 reais, isso é uma vergonha, meu Criador, mas que o Senhor possa prover o arroz todos os dias para essas pessoas que estão escutando esta gravação. Sim, eu não precisava falar em valor, mas nós estamos falando em valor porque o Eterno conhece todas as coisas. Que não falte o feijão, que não falte o arroz, que não falte a comida, não falte o café, não falte o pão sobre os lares. Que o Senhor abençoe. Que não falte saúde para trabalhar para aquele que está trabalhando. E aquele que não está trabalhando, que o Senhor possa abençoar, que alguém estenda a mão e lhe ajude, ou que essa comida de alguma maneira chegue até essas pessoas. Pelo amor, Senhor, não deixe uma criança passar fome, não deixe uma criança não ter o seu leite para tomar, que o Senhor possa abençoar, que as pessoas possam estender sua mão e que possam ajudar uns aos outros. E está decretado a bênção para aquele que escutou esse áudio e esse vídeo até o fim, para aquele que escutou e aquele que vai passar esse áudio adiante para o próximo. Abençoa ele ainda mais, porque a Bíblia diz assim que é melhor abençoar do que ser abençoado. É melhor dar do que receber, porque se você tem, você não precisa receber, você vai dar. Está sobrando, você está entendendo? Então, se você está abençoando, é porque você já está abençoado, você não precisa mais ser abençoado. Então, nesta oração eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe, cuide, guarde todas essas pessoas que ouviram esse áudio, esse vídeo, elas estão agora, Senhor, abençoadas. No nome de Yeshua HaMashiach, no nome do verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, não mais por Aharon, mas no nome de Jesus, que Yahweh te guarde, que Yahweh te proteja, que Yahweh te traga as suas bênçãos e que Yahweh faça resplandecer o vosso rosto, que Yahweh faça
ser alegria em teu rosto e que a água levante o teu rosto. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido. Amém.